Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Espírita, Simplesmente Chico. Novamente sobre as graças de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Estamos reunidos novamente para levar um pouquinho do estudo da doutrina espírita kardecista, junto com a Fábia, minha esposa. Boa noite, Fábia, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Felipe, nosso filho, na parte técnica. Como sempre, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, sempre juntos de nós. E a equipe trabalhadora espiritual. Sejam todos bem-vindos à nossa 31ª reunião, né? Isso. 31ª reunião. Para quem começou a assistirmos agora, né? Depois procura no YouTube as primeiras reuniões, né? Nós fazemos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Allan Kardec. Essa obra, com a tradução de José Herculano Pires, mas outra tradução é a mesma obra, pode mudar alguma palavrinha ou outra, né, Fábio? Sim. E a gente faz, então, cada reunião é a sequência, né? Então, se perdeu as primeiras reuniões aqui, as primeiras aulas, né? Aí voltar lá no YouTube, nos assistir. Agradecer a todos que estão assistindo. É um trabalho simples, didático, mas feito com muito carinho, muito amor, muito responsabilidade da doutrina, né? E seguir na missão, né? Que é levar a doutrina, né? Para os lares. Hoje, na nossa 31ª reunião, nós paramos em que capítulo, Fábio? Nós paramos no capítulo 5, no item 25, a melancolia. Para quem acompanha e que tem este evangelho com essa capa aqui, olha. A página é a página 93 deste evangelho. 93. Quem tem outro evangelho, é só procurar no capítulo 5, o item 25, a melancolia. Ok? Ok. Marcela Conseguiu chegou. achar aí? Achei. A Marcela chegou aqui também para nos ajudar. Boa noite, Marcela. E vamos então, enquanto dá um tempinho para todo mundo achar, vamos lembrar, né, que quem quiser, né, mandar o nome para nós colocarmos no caderno. Quer mostrar o caderno ali? Nós temos o caderno de prece, né? Para quem pede prece, né? Ele fica aqui na mesa para a gente mentalizar, a gente fala os nomes, né? Quem passa o nome é nome completo e a cidade só, tá? Cidade, não né? precisa de mais nada, tá? Ali pelo YouTube, né? Isso, tá? E tem o nosso canal também no Facebook, né? No Facebook. Tá como Francisco Xavier, né? Ou simplesmente Chico, tá? Consegue encontrar pelos dois. Consegue encontrar pelos dois? Mas pelo YouTube, quem acompanha, é só mandar na mensagem, colocar o nome e a cidade. Ok. E no Face também. Se ele estiver lá no Face, nas publicações, pode mandar também lá nos comentários, não é? Perfeito. Tá ok? É muito gratificante para nós podermos fazer as nossas preces, mandar nossas vibrações dos nossos irmãos trabalhadores, que vão atender com certeza onde vocês estiverem. Vão chegar lá, né? Vamos seguir então nos nossos estudos? Vamos. Então, seguindo, agora o próximo é A Melancolia, de François de Geneve, Bordeaux, e o item é o 25. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade
e à liberdade. Mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia, que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então vamos recordar nos nossos estudos passados que aqui nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Então é um mundo onde nós, quando encarnados, né, não temos a consciência, né, não temos a lembrança do mundo espiritual, né, melhor dizendo. Mas quando nós, no nosso sono, né, quando fazemos, o espírito faz um desligamento prévio do nosso corpo, né, ele se sente livre, né, por um curto momento, mas se sente livre. E muitas vezes ele já sente a vontade de se libertar logo dessa prisão que é o nosso corpo, né? E voltar para o mundo espiritual. Não é todos que passam por isso, né? E não é sempre. Mas às vezes dá aquela tristeza, né? Parece que tudo tá ruim, né? Aquela vontade logo de descansar, né? Fechar os olhos e descansar. Quem pensa que vai descansar, né? Porque nós não descansamos nunca. Sempre é trabalho, trabalho e trabalho. E então, às vezes a gente não sabe o porquê. E aí nossos irmãos espirituais, através da obra, vem nos explicando que às vezes o espírito nosso já se sente cansado dessa prisão, né? Dessa vida, e querem a liberdade o mais rápido possível, né? Mas tem que esperar o momento certo, né? E temos que fazer de tudo para vivermos bem a cada segundo aqui quando encarnado, né? Vamos continuar? Seguindo então. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas do espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, verdes tombarem sobre vós os cuidados as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. E Deus, na sua infinita bondade e perfeição, né, nos dá aqui a nossa passagem como tem que ser. E o tempo necessário, né, em que
temos que permanecer. E cabe a nós fazermos o bom uso de cada instante enquanto aqui encarnado na Terra. E plantar a semente, né? Para quando chegar o nosso momento de sair dessa prisão, de voltarmos para o plano espiritual, podemos realizar o sonho que é para voltar num lugar bom e ter lá entes queridos, amigos que lá já estão aguardando por nós, né? Para isso temos que trabalhar muito, né? Sabemos que o desencarne não é igual para todos, né? E feliz daquele que, enquanto encarnado, conseguiu conquistar essa passagem tranquila, serena, de poder ter um desencarne tranquilo e acordar num lugar bom. Feliz daquele, né? E vamos nós agora que, depois que Deus nos deixou dar mais um passo, né, no conhecimento, através dos irmãos espíritas, né, fazendo essa obra, dando um pouco mais de informação para nós. Vamos trabalhar, plantar as nossas sementes, para que, se Deus quiser, nós também conseguimos ter a esperança de um desencarne, de uma volta à pátria espiritual tranquila e serena, né? E esse é um capítulo pequeno, né? Dá pra gente já começar para outro. É curto, né? Mas aqui o que eu entendo é que pede para você ter paciência, força de vontade, resignação e fé, que vai passar. Sim. Né? Porque às vezes você entra nessa melancolia e é passageiro, e tenha certeza que isso daqui é temporário e não desista, né? É difícil, né? Às vezes quando você começa a pensar coisa ruim, parece que só vem coisa ruim. Então até Joana de Ângeles, através do Divaldo, fala, quando vier o pensamento ruim, você substitui com pensamento bom. Lembra sempre de alguma coisa boa que você fez, de uma coisa, né, bem bacana, substitui. Porque daí a melancolia, ela não fica direto, né? Sim. Lembrar que com essa vontade de passar por isso, ter a fé que vai passar por isso, ter o pensamento bom, vai sair mais rápido, né? Sim. E não esqueça que o melhor remédio para tristeza, para melancolia, para depressão é o trabalho, principalmente o trabalho voluntário. Quando você faz uma pessoa feliz ou prover uma necessidade para outra, pode ter certeza que a felicidade para nós é muito, muito maior, né? Então, tenha sempre isso. A cura da melancolia, da tristeza, está no trabalho, né? E vamos que trabalhar e, que você falou, tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Mas você também tem que querer que passe, ter fé que passe, né? Porque não pode ficar pensando coisa ruim, não. Porque tudo que a gente pensa... Se a gente pensa coisa ruim, a gente fica estacionado na coisa ruim. Né? Quando a gente pensa em coisa alegre, né? Vai atraindo coisa alegre. Então, você sempre está com pensamento e essa força do pensamento parece que não, mas atrai. Então, você pensando tudo coisa boa, pode até dar errado. Né? Mas vai melhorar. Você vai passar aquela onda ali, né? É só uma onda. Que nem aconteceu com o Chico, né? Quando ele
irmãozinhos que queria acabar com o dia dele, né? Faz ele tropeçar, cair, né? Se machucar. Para se aborrecer, né? Para se aborrecer, né? Só que Emmanuel fala: Chico, levanta e dê graças a Deus. E sorria. Aí ele: mas tá doendo, né? Tá doendo o pé, né? Como é que eu vou sorrir e dar graças a Deus? Levante, dê graças a Deus e sorria. Aí ele levanta, dá graças a Deus, dá um sorriso. Aí, Emmanuel, você não imagina os irmãos que estavam perto de você querendo que você brigasse, que você ficasse triste, chateado, nervoso. Quando você agradeceu e deu um sorriso, eles foram embora. Então, nós não enxergamos, não temos esse, né, esse poder, mas quem estuda sabe que nós estamos sempre perto sempre tem irmãozinhos próximos, né? Os que querem bem e aqueles que vêm só para tentar deixar a gente para baixo, né? A gente não vê a energia, né? A gente não vê, mas nós sabemos, eles né, nos explicam, né? Então a gente compreende por conta dos relatos. Então é lógico, né, que nós somos humanos, somos atrasados, então é difícil todo dia, né, a gente conseguir fazer certo, né, o certo, mas mesmo errando, mesmo às vezes a gente dando abertura, né, pro mal, às vezes o mal consegue entrar, mas vamos tentar sempre melhorar, né? Ser sempre melhor, um pouco, cada dia ser um pouquinho melhor, né? E até que um dia não vamos mais conseguir entrar, né? Não vamos mais dar essa abertura. Né? Que eu falo, o mal é como aquela bactéria que tentando entrar no corpo, né? Se achar uma feridinha aberta, se achar aí ele penetra e aí onde vem as doenças, né? Esse é o mal. Esse é o mal, esse é a tristeza, tudo. Então não podemos, o nervoso, né? Então não podemos dar essa abertura. E vamos trabalhar nisso. Não é mesmo? Aí no próximo capítulo é provas voluntárias e o verdadeiro silício. Isso. Vamos começar. Se não der tempo de terminar hoje, que parece que esse é mais compridinho, longo, né? Se não der tempo de terminar hoje, a gente vai até a metade aqui. Perfeito. Tá ok? Provas voluntárias e verdadeiro silício. Um anjo da guarda, Paris, 1863. Que é o item 26, ok? Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. O homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, e não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Ok. Então, quando nós temos aqui a nossa cruz, né? As nossas provas, lembrando que Deus nunca não coloca uma grama mais do que temos que passar, né? Porém, nos dá o livre-arbítrio e a inteligência, né? A saúde,
para conseguirmos dar a volta por cima, né? E às vezes, aquele que às vezes não conta com a saúde, mas consegue de uma forma ou de outra dar a volta por cima. Aqui me vem à cabeça aquelas de final de ano, nós recebemos os que é pintado com os cartões de Natal, né? Naquela associação onde as pinturas são feitas por pessoas com deficiência, e é pintado com a boca, com o pé, né? Com os pés. Então você vê, eles vieram com uma missão, né? Vieram com a sua dificuldade. Poderiam ficar murmurando, ficarem rancorosos com Deus, rancorosos com a vida, né? Porque que Deus nos deu a perfeição do nosso corpo. Corta um dedo. Você já vai ficar, né? Já vai ficar bravo, né? Vai ficar triste, vai ficar com qualquer coisa que acontece com a gente, né? Imagina você ter as dificuldades num corpo que não é perfeito, né? Mas dão a volta por cima e conseguem fazer uma arte que nós com as duas mãos, eu pelo menos com as duas mãos, com tudo, com os dedos perfeitos, com tudo, não consigo fazer 1% daquilo, né? São cartões lindos, pinturas maravilhosas, né? Fora o que a gente ainda vê que tocam instrumentos, toca violão com o pé, né? E assim outros que dá para adaptar. Então são pessoas iluminadas que Deus na missão que eles vieram, né? Na cruz que tem que foram por, enfim, não cabe a nós que discutir o porquê que vieram assim. Mas Deus, na sua perfeição, pode não ter dado o corpo perfeito, né? Mas deu a vontade, né? A sabedoria. E fora a resignação de cada um. A força. Que é uma luta. A resignação, a força. É uma luta diária, né? Para fazer, né? As suas atividades, né? Sim. E fora isso, as coisas mais simples, né? Que para nós é simples, né? Um banho, trocar de roupa, né? Então, isso é um exemplo. Agora tem vários exemplos aí para frente, né? Que a gente pode imaginar. Mas, então, se você vê, a prova está ali, a dificuldade está ali. Vai da vontade, da resignação e do amor, né? E essas pessoas que parece que quanto mais tem a dificuldade, mais tem a felicidade dentro de si. E mais tem a gratidão a Deus, que às vezes muitos que têm tudo não têm, né? Não tem a gratidão, não tem a fé, né? Então, uma coisa compensa a outra, né? Então, cabe nós lembrarmos. Acho que esse início aqui, o que me veio à cabeça, são dessas pessoas que têm dificuldades e que são extraordinárias. Nos dão exemplo de resignação, de força, de fé, de amor, de felicidade, né? Que também é um mesmo assunto da melancolia. Não deixa a melancolia. Sim. Que nós acabamos de passar, né? Não deixa se abater e não deixa chegar a melancolia. Exato. Pode seguir? Vamos. Esta questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas,
por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, e um grande mérito. Quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata de caridade pelo sacrifício, não quando eles só têm por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Sim, isso é bem importante. Quando, às vezes, no fazer o bem, pode ser que isso custe muito caro para nós, para nossa saúde, para o nosso corpo, né? E o resultado, às vezes, pode ser até a morte, né? Temos aí quantos heróis, né? O exemplo, assim, mais que vem primeiro, os bombeiros, né? Que põem a vida em risco para salvar as pessoas. E junto deles, todos os militares, todos os policiais que saem de casa, colocando a vida em risco para salvar um desconhecido, né? Então, é uma coisa que já vem, né? Cada um já tem dentro de si essa chama, né? Então, quando você se coloca para fazer o bem para outra pessoa, né? E se coloca à frente, e isso traz para você um resultado de um sacrifício, né? Pode trazer um sacrifício para o corpo, perder movimentos, ou até tomar uma friagem, pegar uma pneumonia, e assim seja, até a morte. Isso tem uma, para com Deus, né? Para com a sua vida futura, isso tem mérito? Lógico que tem. Você colocou o seu bem, o seu bem-estar em risco para o bem de outra pessoa. Agora muitos, não quero aqui colocar questão de religião, discutir religião de outros, não é isso. Mas quantos a gente vê aí fazer sacrifícios que não leva nada a lugar nenhum? Sacrifícios de sair em caminhadas, dias e dias caminhando, né? Para nada. Tá caminhando, mas arrecadando alguma coisa para dar para alguém? Tá caminhando para levar alguma coisa para alguém? Não. Caminhando para ir ver uma imagem de adoração, e aquilo vai ficar doente, vai ficar dolorido. É fé, tudo bem, é fé. Mas tem mérito nisso? Nessa fé? Você se colocar em risco, quantos e quantos não morrem, hein? Atropelar na beira das estradas aí. Sabe? E aí tem o mesmo mérito? Ou será que é pior, porque é uma irresponsabilidade? É você colocar o seu bem-estar, o seu corpo, que é um presente de Deus, a sua vida, se colocar em risco para nada. Porque é para Deus. Deus não precisa que você vai sofrer por Ele. Deus quer que você trabalhe sim para o outro. Quer agradar a Deus, agrade outros. Agrade os pequeninos, né? Os necessitados, os doentes. Não precisa andar 500 quilômetros, 300 quilômetros para agradar a Deus. Colocando a vida em risco, colocando a saúde em risco, tomando chuva, tomando friagem. Esse é um exemplo, né? Fora outros, né? Pessoas que se colocam
em jejum, sem comer, né? Deixando o corpo debilitado. Deus não quer isso. Deus não precisa disso. E nisso não tem mérito nenhum. Pelo contrário. Eu acho que só falta, né? Você só vai conseguir com isso faltas. Cargas que numa vida futura você vai ter que prestar. Se você não cuidou do seu corpo, se você não for responsável e colocou tudo em risco por nada, por fanatismo, para mostrar, né? Para se mostrar. Então, isso aí é faltas que você vai ter que dar conta em outras vidas futuras. Sim, né? Cada um no caminho, cada um plantando e colhendo, né? Então a diferença, você entendeu? Aqui deixa bem clara essa diferença. Você põe o seu bem-estar em risco pro bem-estar de outro, você tá sim tendo desculpa, a palavra me fugiu aqui, adquirindo fugiu aqui, méritos, né? E você fazer isso por nada, só por fanatismo, você vai estar adquirindo faltas. Sim. Certo? Mas explica aqui mais pra frente. Posso seguir? Pode seguir. Há uma grande distinção a fazer quanto a vós, pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Jesus vos manda. Não aumenteis a carga, já por vezes bem pesadas. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito. Porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo, é infringir a lei de Deus, que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Ok, acabamos de falar aqui, né? Então, você tem o seu corpo é o presente de Deus, essa vida, né? Quando encarnados, é um presente de Deus. Então, cabe nós cuidarmos do nosso corpo, prolongarmos a nossa vida o máximo possível, né? E quando você, por fanatismo, por ignorância, você mesmo provocar o mal para si mesmo, por nada, né? Sim, por nada, então você vai estar adquirindo faltas. Se você não cuidou do seu corpo quando encarnado, na próxima, aí você vai sentir falta. E fora isso, tem também aqueles que tomam bebidas alucinógenas, estragam o corpo e tudo, né? Então, assim, de toda forma abuso, que você seja por, né, de toda forma, seja por fanatismo religioso, seja por vício, seja por o que você fizer de mal aqui, para com o outro e para com você mesmo, você vai colher. Todas as nossas atitudes têm consequência. Se for para o bem, a consequência vai ser boa. Se for para o mal, vai ser as faltas que você vai ter que dar conta depois. Sim. Né? Pode seguir? Pode seguir. Bem, outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome
para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixai vossos toucadores perfumados, para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecam o vosso coração. Quer que continua? Por favor. Vós não adormecestes no seio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Aqui, a primeira coisa que vem à mente foram os nossos heróis médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras no início da pandemia, onde muitos perderam a vida, né? Colocaram a vida em risco, muitos perderam a vida, muitos não colocaram tudo, colocaram a família, colocaram tudo em segundo plano para salvar um desconhecido, né? Que nós acabamos de falar lá dos policiais, né? Aqui também os médicos, pois estávamos lidando com uma doença nova, né? Um vírus novo. Nossa nora trabalha na área da saúde e ela nos falava, né? Nos mantinha informado que os médicos ficaram praticamente morando nos hospitais, né? Para não ir para casa, e quando iam ficavam isolados dos filhos, né? Ficavam num cômodo isolado. Então, tudo isso por outras pessoas, né? E nisso aqui mesmo em Caraguá, né, nós perdemos, acho que foi um casal de médico, né? E então, assim, um exemplo, né, que vem à cabeça quando estava lendo aqui, foram esses heróis do último Covid, né? Da pandemia. A todos que trabalharam, que puseram sua vida em risco, a todos os que perderam a vida trabalhando, né? Que Deus ilumine a todos. Aqueles que partiram, pode ter certeza que foram recebidos como heróis, né? Pode ter certeza que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Jesus recebeu de braços abertos. De missão cumprida. De missão cumprida, né? E aqueles que passaram por tudo e graças a Deus ainda está aqui com a gente, pode ter certeza que os seus méritos foram conquistados, né? E assim, durante todos os dias, né? Mesmo depois da pandemia, mesmo antes da pandemia, quantas e quantas pessoas não se põem aí, né, nas madrugadas, levando roupas, comidas, né, para os sem-tetos. Quantas pessoas não se põem na profissão, vigia, policiais, né? E quantos também para nós podemos ter nossa luz, nossa água. Durante a madrugada a gente se põe nas manutenções, né? Que também são profissões de risco, né? Mexer nas energias elétricas, nos cabos aí. Quando
tem manutenções aí varando madrugadas afora, bar de chuva, né? Então são vários casos, vários exemplos, né? E nós só temos que agradecer e pedir que Deus ilumine a todos, né? E por falar nisso, nós estamos passando essa onda de frio aí, né? Então, um frio terrível que está aí, muito forte, né? Nas madrugadas aí. Pedir por todos, né? Por todos que fazem um trabalho aí beneficente, né? Levando sopa, levando cobertor, né? Aos desabrigados aí, as pessoas de situação de rua, que Deus possa agasalhar a alma deles, né? Seguindo então. Mas vós, que vos retirais do mundo, para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas? Pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Sim. Quantos, para não passar por tudo isso, simplesmente se isolam, né? Se trancam, né? Se afasta de todos, né? Das dificuldades. Aí, por vergonha, por medo, por se trancam, se isolam, se afastam, né? Pela covardia de enfrentar, né? Enfrentar a vida, enfrentar a missão, né? Enfrentar as consequências das atitudes, né? Nem sempre nós acertamos. Quantas vezes nós erramos? Nós praticamente mais erramos do que acertamos, né? Na nossa passagem. A gente pode viver 100 anos e a gente só vai aprender cada vez mais que a gente não sabe nada, né? Que a gente mais erra do que acerta. E nesses erros, às vezes a gente colhe, né? Colhe as consequências ruins, né? A gente perde bens materiais, passa apertos, né? E aí, por vergonha, né? Eu falei a pessoa não tem mais a coragem, né? Não quer mais ser encontrada, né? A pessoa simplesmente se isola, né? Se tranca, se isola. E aí é uma vida perdida, né? Uma vida perdida. Podia aqui, enquanto encarnado, fazer tanta coisa, aprender tanto, né? Ajudar tanto. Mas a vergonha, a covardia fala mais alto, né? Então essas pessoas também, infelizmente, estão plantando
a semente ruim que vão ter que colher, né? Também vão ter que dar prova dessa... Eu acho que a palavra mais é a covardia, né? Eu acho que é mais do que a vergonha em si, né? Porque mesmo na vergonha você tem que ter a coragem de enfrentar, né? Quem já não passou vergonha, né? Mas tem que levantar a cabeça e enfrentar. Ué, com vergonha, sem vergonha, tem que ir, né? Tô com medo, vai com medo Vai com mesmo. medo ou sem medo, né? Então eu não diria nem vergonha, eu diria que é covardia, né? Na covardia, né? É a covardia. É mais fácil se trancar, se colocar num casulo e se isolar, né? Então, essas pessoas, infelizmente, também estão indo contra as leis de Deus. Pois quando nós estamos aqui na Terra, estamos aqui encarnados, temos que estar trabalhando. Temos que estar ativos. Como é que se diz? Essas pessoas, elas desistiram delas mesmas, né? É muito triste, né? Desistiram delas mesmo. Então, muito triste. né? Para nós, temos que ter dó, né? A gente acaba ficando com dó de uma pessoa dessa, né? E pedir por elas, para que tenham força aí, que tenham resignação e consigam dar a volta por cima, né? E aí, com vergonha ou sem vergonha, que faça o seu melhor possível para si mesmo e para com os outros. Dando utilidade para essa vida aqui. Utilidade para essa oportunidade de estar encarnado, de estar nesse mundo maravilhoso, mesmo sendo um mundo ainda de provas e expiações, mas é um mundo tão maravilhoso, né? É que o Espiritismo, ele nos ensina, a gente aprende que nós temos que querer. Temos que querer a nossa melhora. Nós temos que querer um progresso. Nós temos que querer nos melhorar. Ninguém vai conseguir não. Por nós. Melhorar o outro. Não. Se a pessoa não quer, nós ela não vai melhorar, só podemos mandar através de nossas orações a nossa força, mas então, a pessoa assim, tem que querer receber e ela que tem que... Tem que querer. Então, assim, nós não mudamos ninguém se a pessoa não quiser ela própria dar um passo. Ninguém vai dar esse passo para ela. Nem Deus. Deus nos dá tudo, mas dá o livre-arbítrio. Sim. Você entendeu? Se a pessoa quiser ficar ali definhando, nem Deus não vai tirar a Dani. Porque ela tem o livre-arbítrio. Sim. Então, ela tem que ter a vontade. Deus deu a força, deu esse corpo maravilhoso nosso, que é perfeito, né? Deu a vida, né? Ele não veio corrigir e arrumar e consertar os assuntos particulares de ninguém. Não. Isso aí cabe a nós. Nós temos aqui que levantar, nós temos que usar essa força vital que Deus nos deu. E nos pôr de pé e ir para a batalha, né? Ir para a batalha. É uma batalha todo dia. Sim. Né? Até nós estamos em guerra com nós mesmos. Até a gente, esses dias, o Felipe brincou comigo. Se tivermos que matar um leão todo dia, né? Espero que o de hoje já esteja cansado. Né? Que seja mais fácil. Porque todo dia é uma batalha, né? Nessa vida encarnada, nós temos que cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso bem-estar, cuidar do nosso ganha-pão, né? O que eu falo, temos que ter o equilíbrio. É uma luta diária. ainda tentar fazer um pouco para outros, né? Hoje veio essa mensagem aqui, né? Que quando fizeste para ti, né, agradeça a Deus por prover a sua necessidade. Mas quando fizestes a outra, agradeça a Deus por prover a verdadeira felicidade. Pois quando você faz para você, é a sua necessidade, né? Agora, na felicidade é quando você pode fazer por outro.
aí está a verdadeira felicidade, né? Então, temos que fazer, temos que trabalhar, temos que galgar essa felicidade, né? Soubesse como é tão gratificante você ver o sorriso, poder promover o sorriso de uma pessoa, né? Que não é nada seu, assim, que não, né? E isso está em pequenos gestos. Em pequenos gestos. Nós, assim, esses dias a gente foi resolver alguns problemas de documentação, aí corre aqui, corre dali. As pessoas que nos atendem, e várias delas que nos atendeu, eu falei assim, nossa senhora, o mundo tinha que ter mais dessas pessoas, porque a gente foi atendido assim, e muito bem atendido. E aquela preocupação, e aí, conseguiu resolver lá? Ai, conseguiu ver lá? Sim. Olha, você faz assim, assim, assim. Olha, passa ali no setor, não sei o quê. Então, assim, por mais que seja um problema que você está resolvendo, você consegue. As pessoas te passam aquela energia boa. Sim. E elas estão, assim, torcendo para que você consiga resolver o seu problema. Então, assim, a gente passou, né, Marcela? Vários. A gente teve esse atendimento, assim, que não é normal hoje em dia, né? Hoje as pessoas atendem, que estão atrás de um balcão lá, estão atendendo, resolvendo o problema dela, que é mais um, e tentando tirar o problema. Você chega com papel, ela faz assim, 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 às vezes fria. É o mais rápido possível, né? Para poder se livrar, porque tem tantos, né? Então a gente teve um atendimento e não foi de uma pessoa em específico, foram várias pessoas. E a gente volta, aí resolve, né? Aí volta lá para ver uma outra coisa. E aí conseguiu, lembra. E aí, conseguiu lá aquele dia? Aí consegui, né? Então, isso está se tornando uma coisa, assim, muito escassa. Então, cabe a nós. E ter pessoas assim para alegrar o dia é maravilhoso, porque você está resolvendo um problema, mas com aquele entusiasmo de uma pessoa que você não conhece, né? Então, isso não tem... Assim, é muito bacana. Cabe a nós levar essa corrente à frente, né? Às vezes, num bom dia, você melhora o ânimo da pessoa, né? Então, assim, não... É um sorriso, é um atendimento, é uma atenção. E aí, olha, é que nem assim, para resolver alguma... Olha, vou fazer assim, vou tirar umas cópias lá para você que vai ajudar. Eu falei assim, ai, maravilha. E assim, hoje você não vê muito isso. As pessoas não fazem nada. Não te dão uma orientação, às vezes, né? Direito. E essas aí se empenham e se preocupam. Pode ter certeza que essas pessoas sempre serão bem lembradas, sempre terão energias positivas por elas, né? Enquanto aquelas amarguradas, aquelas sem educação, né? Aquelas negativas que às vezes as pessoas mais próximas de você não quer que resolva, né? Não quer o bem. E um estranho quer. Então, exatamente. Essas pessoas pode ter certeza que sempre serão iluminadas, são luzes, né? São ponto de luz são que iluminam. Ponto de luz. E para ser ponto de luz, ela tem que ser iluminada. Então, Deus está iluminando elas sempre. Iluminando elas, a vida delas, né? E de seus entes. E é uma bênção ter essas pessoas, viu? E sempre pedir por todos. Por todos que possam fazer um pouquinho para outro, né? Um sorriso, uma ajuda, uma força, né? Uma palavra de incentivo, né? Ajudar a desatar um nó, né? É muito importante. É muito bacana. Cabe a nós levarmos a corrente para frente. E pedir por todos, né? Que Deus possa iluminar cada vez mais a vida de todos. Então nós paramos no item... Nós paramos... No item 27, né? Acho que é. Vamos seguir no 27 no próximo, então. Isso. No nosso próximo estudo. Vai ser o item 27. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Isso, exatamente. Ok. Então, quero então agradecer a todos. A Fábia tem uma prece que ela tirou do Divaldo Franco. Do Divaldo Franco. E
ela escutando, né? Você escreveu, é isso? Isso. E ela gostaria Eu de ler adaptei para nós, né? Eu fiz alguns ajustes, mas eu achei muito bacana um encerramento que ele fez, né? Sim. E eu gostaria de estar passando aqui para todos. Nós, desde já, pedindo por ele, pedindo a autorização dele, né? E que essas palavras deles façam as nossas, né? Sim. E faz a leitura para nós. Vamos todos elevar nossos pensamentos, primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Divaldo, esse homem, e hoje essa luz, né? E que as palavras possam ir como uma luz para luz todos. para todos, energia. Então agora vamos depositar na lei de causa e efeito as nossas imensas necessidades e vamos pedir aos espíritos de luz que nos permitam sincronizarmos com o mundo espiritual. Pensemos no bem. Muitos de nós nutrimos sentimentos de muita angústia, com preocupação, com problema. Vamos pedir a causa do universo que nos ajude a resolver essas dificuldades. Senhor, nós te queremos pedir que nos abençoe e nos tonifiquem para que estejamos em condições de pontes de luz, para que a energia santificante do além atravesse o nosso organismo e nos enriqueça de bons fluidos e magnetize os corações de todos nós e aqueles que nos assistem. Queremos pedir-te por nós mesmos, por cada um de nós, por aqueles seres aos quais amamos, pelos nossos familiares queridos. Também te pedimos em favor daqueles que nos odeiam e conspiram contra a nossa paz. Ó amigo da alma, abençoa os suicidas e aqueles que estão atormentados com a inspiração negativa e com a destruição do corpo. Vem ter conosco, Jesus. Nós te pedimos pelos enfermos, por aqueles que pedem prece e tantos outros que nos dão seus nomes para as nossas orações. Ó Senhor, nós te queremos pedir pelos companheiros que nos acompanham através da internet, para que sejam beneficiados pelas vibrações deste momento. Nós te pedimos pela nossa casa, nosso lar, este santuário de amor, construído na rocha. Na verdade, tem inimigos, claro, mas é um cosmo de misericórdia e lucidez. Pedimos pelos nossos seguidores e por nós todos que fazemos parte deste trabalho. Senhor, abençoa-nos no desiderato da nossa imortalidade, abençoando a água que se torne de salutar benefício e a paz do nosso coração.
no lar, no trabalho, na rua, pela paz. Sede misericordioso para conosco e fazer que esta paz se espraia pela pátria brasileira, nossas autoridades, pelo mundo em caos de natureza moral. E ao chegar ao término do nosso compromisso, rogamos ao Pai Celestial, à Mãe Santíssima, aos Espíritos Nobres, para que nos permitam encerrar os nossos estudos com votos de paz para todos nós. Está encerrado o nosso estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. E nessas vibrações, vamos nos despedindo de todos, agradecendo a todos que nos assistem e pedindo uma semana abençoada, com muita luz, muita paz, muita saúde nos lares de todos. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos que nos assistem. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um abraço.